Dia 3, dia 3, Semana Blender para Semana Blender é o Poder, o segredo dos profissionais de alta performance, tá? Galera, é o seguinte, o que eu tenho para ensinar para vocês hoje é relativo a um problema do nosso cérebro. Aprender 3D ou arquitetura, né, 3D em geral, né, como profissional generalista, ou arquitetura mesmo, ofício de arquiteto, não é algo difícil, tá? Tipo, arquitetura não é um curso difícil, pelo menos pelo que eu vi por fora, porque minha formação é em design de interiores, a minha esposa é arquiteta. E não era difícil. O problema é que era o quê? Trabalhoso. Tinha muita coisa para aprender. E aí entra um problema do nosso cérebro, tá? Que o problema é que tem uma quantidade de informação muito grande que você, como um ser humano que tem suas limitações, tem que se virar para reter aquela informação. É muita coisa para nossa cabeça. Então, a gente entra no seguinte problema. O nosso cérebro, ele tem um jeito de memorizar as coisas. E a gente sim entra num problema que nós precisamos fazer o quê? Domar a nossa própria memória. São tantas coisas para aprender no 3D, né? Como vocês viram nas aulas passadas, né? Que tem vários conceitos, organizações, métodos, etc, etc. E, além disso, ainda toda hora a tecnologia muda. Toda hora os caras inventam uma coisa nova que pega aquilo que a gente aprendeu, dá um shift delete, deleta tudo e a gente tem que aprender tudo de novo por causa de uma nova tecnologia que vem para melhorar, para ser mais rápido, etc, etc. Então, a pergunta é como que a gente pode melhorar o nosso aprendizado para lidar com tamanha quantidade de informação? Como que a gente pode fazer, né, para poder superar essa questão de ter tanta informação, de ser realmente, sabe, overwhelming o negócio, assim, a nossa cabeça fica cheia de coisa. O que a gente pode fazer para melhorar isso? Bom, galera, nessa live de hoje é o que eu vou mostrar para vocês. Nós, seres humanos, temos dois tipos de memória. Nós temos uma memória de curto prazo e uma memória de longo prazo. E o nosso objetivo, quando a gente aprende 3D ou arquitetura, que são os dois campos onde eu estou inserido, é pegar todo o conhecimento que a gente aprende e jogar na nossa memória de longo prazo. Porque a memória de longo prazo é aquela coisa, tipo, você lembra coisas com detalhes da sua infância, mas você não lembra o que você comeu no almoço. Porque a memória de curto prazo, ela é realmente um slot que é tipo assim, entrou uma coisa nova, ela apaga o anterior. E na hora que a gente está aprendendo 3D, arquitetura, renderização, software, qualquer coisa, a gente tenta aprender pela memória de curto prazo. Isso é um erro. Então a gente tem que ter um método, uma forma de aprender as coisas e manter isso no longo prazo. Por quê? Porque aqui tem uma promessa muito importante. Se você aprender a controlar a sua memória, você vai evoluir 5 anos em 5 meses. Tipo, parece ridículo eu dizer isso, mas não, é sério. Se você controlar a forma como você aprende, você vai aprender literalmente tão rápido que em 5 meses você vai se tornar um profissional que você não se tornaria em 5 anos. Tudo por quê? Porque você tem um método para aprender as coisas, tá? Então, por exemplo, a memória de curto prazo, como eu falo aqui, ela fica sobrecarregada muito rápido. Então, rapidamente a gente abandona. Daí, o que você tem que fazer para poder melhorar o seu aprendizado? É aí que você recorre ao quê? A ciência, tá? O que nós podemos fazer é desenvolver um método de aprendizado que seja smart. Que para realmente a gente aprender o novo conhecimento, em vez de colocar ele no nosso conhecimento de curto prazo, que é curto, que ele rapidamente ele é deletado por qualquer outra informação que chega, a gente tem que criar um jeito de fazer o nosso conhecimento novo ir para o longo prazo. Para a gente poder resgatar esse conhecimento da mesma forma como a gente resgata as nossas memórias de infância, tá? Então, como que a gente faz isso? Primeiro eu vou dizer o que você não deve fazer, tá? Então, qualquer semelhança com o vídeo do Ian Sculpts, tá? Que nessa palestra não é mera coincidência, porque no final das contas tá quase a mesma coisa, porque eu descobri que eu pesquisei quase as mesmas fontes que eles. Então, tá. A ordem até vai ser parecida, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que fugir. Fugir de distrações, tá? Então, quando você estiver querendo aprender uma nova coisa, como por exemplo, nossa, é tanta coisa, normal map, displacement, bump map, ambient occlusion, e tem que aprender iluminação, e direção da iluminação, e regras de composição, e tipo, quando você vê é tanta coisa que você fala, fudeu, lascou, como é que eu vou aprender isso tudo? Primeiro, fuja das distrações. Redes sociais, celular, desliga. Coloca numa gaveta, esquece que existe e estuda, tá? Segundo,
Não faça várias coisas ao mesmo tempo. Enquanto você está fazendo 3D, não fica conversando no WhatsApp, não fica no grupão do Zap mandando o sticker. Não é sticker que fala no WhatsApp? Nem sei. Porque eu não uso essas paradas. Tipo, os stickers eu não uso, né? Eu acho que isso é coisa de Telegram. Mas enfim, não faz múltiplas coisas ao mesmo tempo. Ou você senta e estuda, seja com o curso que você está aprendendo, seja com o tutorial que você achou no YouTube, seja com o desafio que você se propôs, e fica naquilo, foca naquilo. E mais importante, independente de você estar focado naquela mesma coisa, exatamente, nada de Blender pela Steam. Essa foi boa. Então, independente de você estar focado numa mesma coisa, não fica muito tempo nela, saca? 20 minutos estudando, senta, para, toma um gole d'água, aguarda ali uns 5 minutinhos e volta. Por quê? Porque senão você vai fazer o teu cérebro esquentar. Imagina que o teu cérebro realmente vai esquentando e isso vai reduzindo o desempenho dele em manter o teu foco e manter a tua atenção. Estudos científicos comprovam, os quais eu não tenho a fonte, mas eu vou citar assim mesmo, desculpe. Mas estudos científicos já demonstraram que se você fizer pausas a cada 20 minutos, então tipo umas pausas de uns 5 minutos a cada 20 minutos enquanto você está focado numa tarefa, os estudos demonstraram que as pessoas que participaram do estudo retiveram a informação com mais eficiência, tá? Então, dê pausas, tá? Então, coisas que você não deve fazer. Ficar nas redes sociais, ficar distraído com múltiplas coisas enquanto você estuda, seja você estudando o curso de Blender para arquitetura, se você for aluno, seja você entrando nas redes sociais, trocando ideia no WhatsApp, então, tipo, foge das distrações, na hora que você está treinando, praticando ou estudando, foca naquilo. Para de fazer múltiplas coisas ao mesmo tempo, tá? O que entra no anterior também, então tipo, tá no 3D, foca no 3D. Mas mesmo focado, de 20 em 20 minutos, dá uma pausa, respira, toma uma água, olha pro teto, dá aquela olhada no Instagram, 5 minutinhos, tá? Só para poder dar uma distraída, volta e continua no foco, beleza? Até o cara falou que usa o método Pomodoro, não conheço, mas se é um método, beleza. Se for cientificamente comprovado, tá valendo. Daí, vem as 5 coisas que vocês devem fazer e são as coisas que eu vou demonstrar nessa live aqui com exemplos, tá? Então, eu vou mostrar para vocês no 3D, porque eu tenho os 3D aqui pra gente conversar, do que você deve fazer. A primeira coisa é desconstrua. Como assim? Você vai pegar o objeto que você está tentando estudar e você deve desconstruí-lo, você deve fragmentá-lo, você deve fazer uma lista das partes que compõem este todo. Por exemplo, do que é composto uma caneca? Uma caneca é composta de cabo e o recipiente. Então, eu tenho 2 partes numa caneca que se conectam, né, e formam uma caneca. Então, a partir daquilo, você imagina que você tem um cilindro extrudido e que você tem aquela voltinha que você vai ter que dar um jeito de fazer. Então, a partir disso, você já tem o quê? Uma desconstrução do seu objeto, uma simplificação da forma que fará com que você entenda essa forma com mais facilidade. Outro exemplo mais complexo, uma pista, um asfalto. Quais são as partes dessa pista? Calçada, meio-fio, temos também bueiros, dependendo da pista. Vamos ter ali, então, a pintura da própria pista, do próprio asfalto, né, que vai ter ali as marcas no piso. Pode ser que haja uma faixa de pedestre, pode ser que haja ali alguma coisinha ali para poder colocar uma plantinha. Você vai encontrar sujeiras, coisas como bituca de cigarro. Se houver árvores por perto, você vai encontrar folhas. Então, você vai desconstruindo, vai fazendo uma lista dos elementos que tem nessa coisa, para que com essa lista de elementos, com essa desconstrução, você entenda o todo pelas suas partes e consiga realmente colocar aquilo em prática. Você quer fazer um carro? Desconstrua o carro. Tem capô, tem porta, tem visor, tem vidros, tem volante, tem maçaneta, tem roda, tem para-choque, porta-malas. Então, desconstrói, desconstrói para entender as partes, compreende o todo e parte para o 3D, tá? Depois disso, o que você vai fazer? Você vai fazer o recall disso, que é a relembrar. Então, a partir do momento que você desconstruiu, você vai ter que fazer alguma coisa para poder relembrar disso. Então, você desconstrói, copia, etc., vai fazendo seu trabalho e depois você faz alguma coisa para relembrar. Por exemplo, você pode tentar fazer a modelagem de uma caneca num dia e no outro dia você tenta refazer essa modelagem
de cabeça, sem olhar em lugar nenhum, sem olhar referências, para você fazer o quê? Memorizar aquele processo, relembrar, puxar da memória, forçar o teu cérebro a entender mais aquilo, tá? Fechado isso, você faz uma autocrítica, você critica o teu próprio trabalho. Suponha que você queria fazer uma pista, um asfalto. Então o que tu vai fazer? Modelou todo aquele asfalto e tal, colocou todos os detalhezinhos, terminou, parou, tenta fazer de novo, né? Isso é uma coisa que muita gente não faz, que é tentar fazer de novo. Tenta fazer de novo sem referência, tipo imaginando, mudando coisa, etc. Depois compara com o original e compara com as referências para ver se o que bateu, o que não bateu. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que a sua memória volte até as partes que você esqueceu. Pois o que eu acabei de falar para vocês, que é desconstruindo, tendo consciência das partes, que você vai conseguir envolver o todo e ter um entendimento real do que tu tá fazendo, entendeu? Então, aí você vai ver o que você esqueceu, o que ficou fora de proporção, o que poderia ser melhor. Então, você faz essa autocrítica, né? Depois que você faz eles refazer. Então, você, esse meu novo aqui não ficou legal, poderia ter melhorado isso, isso e aquilo. Então, a autocrítica é muito importante, tá? Esse ponto aqui, que é o durma bem, é um dos que eu considero mais importante na real, e eu confesso para vocês que é um dos que eu mais negligenciei na minha vida, que eu estudava 12 horas, 13 horas no dia, não dormia direito e no outro dia achava que ia me dar bem. Não dormindo bem, você não vai permitir que o seu cérebro faça a lavagem deles. Dormir para o ser humano, estudos já comprovam isso, e não precisa citar fonte porque já é meio que senso comum, né? Mas os estudos já demonstraram que dormir é o que faz a nossa memória ficar fixada. Então, terminou de fazer tua parada, tem que dormir às 8 horas, não pode ficar acordado até tarde porque você vai esquecer. Você vai jogar o teu tempo fora. Então, dormir bem é essencial e, mais importante, repita depois de algum tempo. Exatamente para você fazer ali o recall daquelas coisas, para você tentar entender as partes. Então é a repetição e o método certo de aprendizado que vai fazer a diferença para você, tá? Bom, exemplo de desconstrução. O que eu tenho aqui? Esse aqui é um exemplo de uma garrafa que eu peguei à toa enquanto eu estava montando esse slide aqui. E fiz o quê? Eu olhei para a garrafa, desconstruí essa garrafa e depois fiz a modelagem dela. Vamos dar uma olhada aqui na modelagem, como você pode ver. Aqui eu estou dentro do Blender, já tenho a garrafa pronta. Vou dar um Alt H aqui para você ver que a nossa referência está aqui atrás. Eu fiz por cima da referência, está até fora de escala. Se a gente olhar aqui do lado, a garrafa está com 1 metro de altura. Completa insanidade. Mas é porque eu não estava preocupado com a escala da garrafa nesse primeiro momento. Eu estava preocupado só com a forma. O que eu fiz aqui? Apenas fiz uma spline, como vocês podem ver. E essa spline eu envolvi aqui, que é basicamente as curvas do Blender, né? E eu desenhei em volta a curva dela e utilizei aqui um Screw Modifier para poder fazer esse giro e gerar a minha garrafinha, tá vendo? E finalmente, para a garrafa poder ter espessura, né? Que vocês podem observar aqui que... Deixa eu até desligar aqui esse wireframe e tirar a minha câmera do meio também, né? Que senão vocês não vão enxergar nada. Só para vocês visualizarem, vou repetir, tá? Temos aqui uma garrafinha, aqui nós temos um Screw Modifier, que ele pega isso daqui e gira em torno do seu próprio eixo, gerando a garrafinha, tá vendo? E depois eu dou aqui um Solidify Modifier para poder dar espessura para minha garrafinha, tá? Então foi basicamente isso daqui que eu fiz para poder fazer uma garrafa. Eu desconstruí ela pela sua silhueta. Então foi o primeiro elemento marcante que eu achei para poder fazer a garrafa. Como ela é redonda, essa técnica do Screw Modifier funciona muito bem. Se você não quer saber mais sobre essa técnica, eu te convido a vir na playlist aqui do meu canal, que é a playlist do tutorial de modelagem, que você vê eu fazendo uma taça lá e basicamente o processo é o mesmo, tá? Então o que ocorreu aqui? Desconstrução da forma a partir da sua silhueta e depois eu fui acrescentando os detalhes extras conhecendo as ferramentas do software, tá? Beleza, outro exemplo de desconstrução é esse daqui. Eu tenho aqui um sofá, que ele é extremamente complexo e tem várias formas aqui, quer dizer, extremamente complexo é mentira, ele não é tão complexo assim. Mas ele tem a sua complexidade na sua forma, mas na hora de criar esse objeto, o que eu fiz foi o quê? Simplifiquei a forma o máximo possível. Então o que eu fiz? Eu fiz uma desconstrução da forma. Eu imaginei, eu simplifiquei ela na minha mente para fazer o entendimento dessa forma, e só depois que eu vou acrescentar os detalhes. Mostro para você no software 3D também. Na verdade, eu vou deixar para a próxima. Então, basicamente... até um comentário aqui, ó, são vários cubos esticados. Não importa o que são, o que importa é que você tem que mentalizar na sua cabeça alguma coisa que vá
desconstruir essa forma. A desconstrução da forma para o entendimento das partes é o mais importante, tá? Então, tipo, como que eu resumo isso daqui? É um grande paralelepípedo. Top! Vai lá, paralelepípedo. E essa perninha aqui, um cilindro meio dobrado. Desconstrói a forma, faz daquele jeito. O importante é você fazer essa desconstrução para você ter um entendimento das partes. Entendendo as partes, você terá sucesso em replicá-la, tá? Um exemplo aqui, por exemplo, eu tenho aqui a geometria básica do meu objeto, que eu desconstruí de forma simplificada, que era a almofada do sofá, e depois a forma ficou mais complexa simplesmente porque eu apliquei um Subdivision Surface Modifier, que já deu aquela polida ali no nosso objeto, deixando o objeto bem marcadinho, bem bonitinho, tá vendo? Então, basicamente, é disso que eu estou falando de desconstrução. Como que você simplifica aquela forma para que o software faça o trabalho por você? Que no caso do Blender é simplesmente um modifier não destrutivo, né, que você pode alterar a hora que você quiser, que vai fazer essa finalização para você, tá? Outro exemplo de desconstrução seria um exemplo mais complexo, tá? Que é, por exemplo, esse exemplo de um telhado, tá? Então, o que você vai fazer para poder modelar um telhado no Blender? Você vai recorrer à sua memória, que é falha, que você não lembra nem o que você comeu no almoço, quanto mais você vai lembrar como que é a estrutura de um telhado? Não, você vai atrás de cada parte que compõe essa forma, tá? Ver quais são as partes mais relevantes para o aspecto da tua cena, por exemplo. Tem várias partes aqui dentro que você não teria que modelar se não vão aparecer, né? Então, tipo, as partes mais internas, por exemplo, não vão aparecer. As partes que vão aparecer, beleza. Então, você faz o entendimento de todas essas partes, decide o que você quer e o que você não quer, e aí você passa para o software 3D. Tá? Então, essa é a parte da desconstrução. Como vocês podem ver aqui, eu tenho o sofazinho que eu modelei, né, dessa maneira. E ele é simplificadão. Se você ver aqui a geometria básica dele, tirando o Subdivision Surface, deixa eu só colocar aqui pra tirar minha cara do meio, para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Tirando o Subdivision Surface, você vê que é uma geometria super simples, tá vendo? Mas o Subdivision, ele vai dar um smooth. Isso por quê? Porque eu entendi a forma e depois fui fazendo a modelagem dele para ficar bem bonitinho. Para quem não sabe, a gente fez esse sofá em live aqui no canal, tá? Então foi um desafiozinho bem legal, até porque eu geralmente não modelo os assets, né? Eu meramente baixo eles. Então, como que foi feito isso? Com a desconstrução da forma. A gente desconstrói a forma, entende como ela funciona. Tanto que, por exemplo, essa parte aqui externa do sofá, eu fiz separado, porque o entendimento dessa forma aqui para mim foi, eu vou fazer separado essa parte da costura, porque eu imagino que essa costura tenha sido feita separada, e depois eu coloco a costura por cima. Então, tipo, foi a minha forma de interpretar esse objeto. É certo ou errado? Não interessa. O que interessa é que foi a forma como eu interpretei esse objeto e alcancei o meu objetivo, que era modelar um sofá realista dentro do Blender, né? Então, se eu colocar agora no modo de Cycles aqui, tá em GPU, eu consigo ver a modelagem do meu sofá bem certinho, tá vendo? E fica bem agradável, que esse era o objetivo em primeiro lugar, tá? Bom, depois disso, depois da desconstrução, vem a parte de relembrar, que você pode tentar fazer a mesma coisa sem referências, né? Então você precisa repetir aquilo que você fez, seja isso um sofá, seja isso uma pista, seja isso uma casa, seja isso o que for. Tenta modificar o design original para fazer alguma coisa, tenta reinventar, tenta fazer maluquice, sabe? Tipo, você fez a primeira copiando, faz a segunda inventando. Por exemplo, eu fiz esse sofá aqui, falei, pô, bora tentar fazer diferente? Vamos fazer ele com 3 lugares, vamos mostrar ele para frente, tentar inventar moda, vamos tentar fazer algo assim, sabe? Para ver se eu entendi mesmo do que eu tô falando e tal, e refazer. Aí, tipo, fazendo isso, você até pode encontrar novas soluções que são até mais rápidas do que as anteriores. Isso vai te dar mais experiência, né? Então, fazer aquela modificação, fazer aquele recall para tentar inventar em cima, é até divertido porque é você exercendo o seu espírito criativo, né? Então, é legal você fazer isso também. Vou voltar para a tela certa. Aí, bem melhor. Reinvente, né? Era o que eu queria falar para vocês, reinvente. Depois disso, você vai fazer o quê? Vai fazer a sua autocrítica. O sofá que eu fiz aqui, eu considero ele perfeito, esse daqui? De forma alguma. Coisas que eu gostaria de melhorar nele, eu acho que ele poderia estar mais macio, eu acho que ele ainda está um pouco quadrado, um pouco duro, né? Eu acho que essas entradas dele aqui, ó, poderiam ser um pouco mais molinhas, né? Aí, hoje em dia, eu pensando, eu acho que eu poderia ter deixado para fazer isso aqui por último, depois de puxar isso aqui para cima,
que eu acho que ficaria melhor. Ou então, refazendo isso daqui, eu posso encontrar outras soluções, né? Eu posso repetir as que deram certo, como foi o caso de fazer isso daqui separado, né? Foi uma coisa que, na minha opinião, deu super certo. E depois fazer o resto, né? Tentar encontrar novas formas diferentes de fazer essa mesma coisa, tá? Então você tem que ser crítico consigo mesmo. E não ser orgulhoso, tá? O orgulho mata. Sério, orgulho mata. Porque o orgulho do seu trabalho fala, nossa, eu fiz, ficou lindo, maravilhoso. Se eu mostrar pra outra pessoa e ela criticar, eu vou ficar com raivinha. Não, isso é danoso porque vai fazer você ficar estático, você vai ficar estagnado, tá? Porque você vai ficar muito apaixonado pelo teu próprio trabalho. E o teu próprio trabalho não deve ser motivo de paixão cega, deve ser motivo de evolução constante. Então, não se apega nisso, sabe? Tipo, critica. Assume o que poderia ficar melhor, o que poderia ter ficado pior. Eu falo disso por experiência própria. Eu sempre fui muito orgulhoso com o meu próprio trabalho, porque eu sempre senti muito orgulho de chegar aos meus resultados. Então, eu me sentia mal quando as pessoas criticavam e falavam que o meu trabalho poderia ficar melhor, porque na minha cabeça isso, tipo, eu dei o meu melhor, entendeu? Então, tipo, como é que você pode não dar crédito pelo fato de eu ter dado o meu melhor? Só que, tipo, isso é tolice, isso é orgulho bobo, isso precisa ser superado. Se você tem esse mesmo sentimento que eu tinha, pode começar a lutar contra isso, que isso faz um mal terrível para o seu nível de trabalho. Isso é uma arrogância interna que não leva a nada, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Todos nós seres humanos, somos culpados desse mesmo erro, tá? Então, cuidado, tá? Uma outra coisa que eu coloquei aqui é perfeccionismo é igual a insegurança, tá? Então, tipo, você não dá um fim ao teu trabalho. Por exemplo, eu fiz esse sofá aqui e chega, não fiz mais, tipo, não dei um ponto final nele. Essa história de perfeccionismo, de você ficar mexendo pra sempre no seu próprio trabalho, de ficar 3 meses na mesma coisa, é só insegurança. Então, foge do perfeccionismo. Você tem que dar um fim ao seu trabalho. Como assim? Eu costumo dizer que foi uma coisa que eu aprendi com um arquiteto chamado André Bandeiras, ele é de Brasília, que ele me falou, cara, um projeto arquitetônico a gente não termina, a gente abandona, porque sempre tem alguma coisa para mudar, sempre tem alguma coisa para acrescentar, sempre tem alguma coisa para melhorar. Então você precisa assumir em algum momento que você vai terminar o seu trabalho. Então termina o teu trabalho, dá um ponto final para ele, tenha um resultado final que possa ser apresentado, que possa ser criticado, que possam falar mal do seu trabalho. Falar mal, dizer que tá ruim, que tá feio, é bom, porque você vai saber onde que tá feio. Tipo, cara, não é só aquela crítica de falar, ficou uma bosta, não. Mas ficou feio porque este aspecto aqui ficou errado. Ficou feio porque a escala desse objeto tá estranha. Ficou ruim porque esse material ficou estranho. Ficou ruim porque a direção da iluminação não tá boa. Então, tipo, esses feedbacks não devem ser vistos como pessoais. Ninguém tá falando que você é feio. As pessoas estão dizendo que o seu trabalho poderia ter ficado melhor. E absorva esse feedback de coração aberto, porque é bom para o seu trabalho. Fazendo isso, eu te garanto que você vai evoluir 5 anos em 5 meses. Eu não tô zoando. Tendo esse método que eu tô falando para você de estudar, fazer o recall do seu estudo, relembrar, tentar fazer sem referência, tentar criar em cima, tentar, sabe, focar um pouco ali numa coisa só, desconstruir e reinventar, sabe? E receber as suas críticas, vai fazer um bem danado pro teu trabalho, pode crer? Então, faça isso. Esse aqui é um exercício de autocrítica, por exemplo, que eu fiz, que é de um projeto que eu não postei em lugar nenhum e nunca vou postar, porque, na minha opinião, ficou uma bosta, tá? O que eu fiz aqui? Eu tentei colocar alguns elementos para poder ficar bonitinho, uma plantinha e tudo mais, e aqui na minha autocrítica, o que eu fiz? Eu comecei a julgar o meu próprio trabalho. Falei, primeira coisa, coisas que estão boas, né? Não vamos só derrotar o pobre do trabalho. O piso de madeira ficou legal, ficou muito bom. Tá bem agradável, né? Se você olhar aqui, deixa eu colocar o meu pointer. Aí, beleza? Então o piso de madeira ficou top, né? Ficou legal, gostei bastante. Mas, aí vem os problemas dessa cena. Por exemplo, nós temos 2 elementos conflitando por atenção. Qual é o foco da minha cena? É a cadeira ou é a planta? É os 2. Então eles estão brigando. A nossa cena precisa ter um ator principal e um ator secundário que acrescente valor ao ator principal. E nesse caso eu tenho 2 elementos conflitantes que não vale a pena postar essa cena. Por isso que ela tá feia, tá desequilibrada. Essas luzinhas aqui que eu inventei foi inventando moda. Tentando fazer alguma coisa. Eu vi isso aqui em algum lugar, achei bonitinho e tentei fazer. Deu ruim. Não ficou legal. Ficou desagradável, tá? Essa sombra aqui não ficou legal e tal. Então, tipo, isso é a autocrítica.
tá? Que é você olhar para o teu trabalho com olhos críticos e não ficar achando que você é o rei da cocada preta, tá? É você criticar mesmo. Falar, não gostei, não vou postar. Você perdeu o seu tempo porque você fez isso aqui? Você perdeu o seu tempo porque você fez uma cena e ela ficou ruim? De jeito nenhum. Na verdade, você ganhou muita coisa. É errando que se aprende. E parece que muita gente não entende isso. Que é errando que se aprende. Não é à toa que no curso de Blender para Arquitetura e Interiores, eu já falei para os caras, velho, tá aqui o grupo de Facebook, onde você vai ter acesso direto a mim, me marca no post, bota uma imagem do teu trabalho que eu vou olhar e vou criticar e vou te ajudar a crescer. Porque, tipo, putz, o cara pagou pelo curso, e eu, como instrutor, vou ajudar o cara. E, tipo, você vê que caras ali que estão 2 meses, 3 meses no curso tendo resultados incríveis. Então, sexta-feira eu vou mostrar o resultado dos alunos aqui pra vocês. Porque na sexta-feira eu vou revelar os updates do curso, vou revelar a nova página de vendas, todas essas coisas que eu vinha trabalhando ao longo dessas semanas. Mas é só pra demonstrar pra vocês que, tipo, os caras já têm a vantagem de ter alguém acompanhando eles, né? Então, tipo, mesmo tendo essa vantagem, se você ficar calado, se você ficar sozinho, você vai demorar um tempão. Sendo que, tipo, os caras em 2 meses, 3 meses já estavam, tipo, arrebentando, fazendo um render super realista, super bonitão. Teve aluno lá que, quando eu fiz o concurso de alunos, os caras chegaram com coisa que eu nem tinha ensinado no curso. Tipo, o cara chegou com cenas de escalas, assim, descomunais. Eu falei assim, caramba, eu nem mostrei isso no curso. Aí o cara falou, não, o conhecimento do curso já me deu isso aqui, eu vi essa coisa maior, só exportei o conhecimento que eu peguei do curso pra essa coisa maior. Porque ele fez o quê? Desconstruiu e reinventou, entendeu? Então, mesma coisa. Tipo, aí os caras em poucos meses chegam em resultados muito maiores, né? Não só por causa do curso em si. Não estou dizendo que o curso é o único fator. O curso ajuda? Ajuda. Mas, tipo, mesmo que você não obtenha o curso, que você vai tentar fazer tudo de graça na internet, com tutoriais gratuitos, o que eu tentei fazer por muito tempo, e eu vou te falar, não recomendo. Depois que eu comecei a comprar curso, foi que eu melhorei, tipo, exponencialmente, tá? Mas mesmo que você for fazer isso, você vai acelerar o seu aprendizado muito. Então, por exemplo, se você fosse ficar bom em 5 anos, só com esse método que eu estou mostrando seria 1 ano, porque você pega a forma, entende as suas partes, desconstrói, faz aquilo, reinventa, dorme bem, que é importante, e depois se autocritica e assim você vai evoluindo. Então, tipo, 5 anos em 1 ano. Óbvio que com acompanhamento vai ser bem mais rápido, mas se você não quiser, você quer ser autodidata, manda bala. Eu aprovo total, beleza? Então esse é o método que eu tô falando pra vocês, entende? Você realmente fazer uma parada assim que vá ajudar a sua memória, o seu cérebro, a tirar aquilo que tá no curto prazo e jogar no longo prazo, entendeu? Bom, e depois, repetição. Repita os passos anteriores de novo. Repita os passos anteriores de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Cara, uma das coisas que eu mais odeio, assim, do fundo do meu coração, é o marketing enganoso de que o software vai fazer por você. Eu odeio isso. Tanto que lá na primeira aula da nossa semana Blender é o Poder, o que eu falei? Eu falei que Blender é o poder e eu vou te mostrar qual é o poder do Blender. Correção, eu vou te mostrar o que você pode fazer com essa ferramenta. Me diz aí, você já viu um martelo bater o prego sozinho? Não. Você já viu o serrote cortar a madeira sozinho? A não ser que seja movido por robôs? Não. Então, tipo, não é a máquina que vai fazer isso por você. É você que vai utilizar a ferramenta, no caso, o software. A gente está utilizando o Blender como exemplo, mas poderia ser qualquer um. E a galera pira, acha assim, nossa, esse software é incrível, ele faz tudo sozinho pra mim. Mentira! O software não faz nada sozinho por você. O software te dá as ferramentas para você usar essas ferramentas e alcançar o teu resultado. Se você comprar o Lumion, pagar lá seus 30 mil reais no Lumion, eu acho que é esse o valor da licença, não sei, e achar que o Lumion sozinho vai fazer para você, que é só você botar as lâmpadas e vai ficar bonito, você, não vou falar por questão de desmonetização. Mas não é o que vai acontecer. Daqui a pouco você vai fazer o quê? Procura tutorial, procura aulinha, procura treinamento. Por quê? Porque você quer saber usar a ferramenta. Então, tira isso da cabeça. Você tem que repetir, refazer para alcançar o sucesso. Ou você acha que os arquitetos eles esperam as coisas surgirem para você? Não. Os arquitetos eles entram, eles desenham igual malucos, eles entram no software 3D e brincam com as modelagens, eles pintam, eles fotografam, eles fazem um monte de coisa para tentar absorver o máximo de conhecimento possível para poder depois de desconstruir, reconstruir, entendeu? Então esse é o processo, tá? Vamos recapitular. A promessa é resultados de anos em meses. Com essa técnica de aprendizado, você vai ter o resultado de anos em poucos meses. Por isso que eu estou falando, 5 anos em 5 meses. Seja autodidata, seja concurso. Por quê? Vamos recapitular.
entende a forma, desconstrói, parte por parte. Depois de desconstruído, entende a forma e refaz, copia, joga no software 3D. Depois de copiado, dorme bem para não ficar doido. Acorda no outro dia, senta tranquilo, tenta refazer, tenta recriar, tenta reinventar. Seu objetivo era fazer uma pista reta? Tenta fazer uma pista curva, tenta fazer uma encruzilhada, tenta fazer alguma coisinha diferente. Compara os teus resultados com os resultados anteriores, com as suas referências. Se critica, não fique apegado ao seu ego. Vai curtindo o teu trabalho e melhorando. E repete, 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 repete. Nenhuma excelência vem sem repetição. Se hoje a minha esposa é uma arquiteta de sucesso que trabalha para o exterior fazendo designs e os designs dela estão sendo construídos no mundo real hoje no exterior, foi porque algum momento antes ela repetiu e repetiu e repetiu o método dela de fazer criação de estruturas arquitetônicas, de pesquisar, de desconstruir essas formas, de entender essas formas para poder recriar um design original dela. Se hoje eu sei fazer 3D da forma que eu sei, é porque eu fui lá, desconstruí, entendi a forma e finalmente compreendi como alcançar aqueles resultados, porque a forma já estava desconstruída e entendida na minha mente. Se tornou uma memória de longo prazo, se tornou algo que está internalizado em mim, beleza? Bom, vamos para os arquivos de novo, né? Só para vocês darem uma olhada, por exemplo, uma coisa que eu acho legal de citar é que nessa garrafinha aqui, eu posso fazer o que eu quiser nela, né? A forma dela é 100% livre. Eu consigo fazer basicamente o que eu quiser na forma dessa garrafa, consigo alterar ela do jeito que eu quiser. Por quê? Porque eu desconstruí a forma. Então, por exemplo, suponha que eu fiz a garrafa, né? Pô, legal, fiz a garrafa, top. Desconstruí a forma. Vamos tentar recriar? Por que a gente não faz algo diferente agora? Vou tentar fazer uma coisa mais diferenciada, assim, por exemplo, fazer um vasinho, um jarrinho, alguma coisa assim, né? Tipo, desconstrói a forma, reinventa, entendeu? E depois dorme. Não vou dormir no meio da live, né? Beleza. Mas, tipo, volta e tenta reinventar. Tipo, que outras possibilidades eu teria com esse Screw Modifier? O que eu poderia mais estar fazendo a partir dessa técnica que eu aprendi? Não sei. Outro exemplo, pô, do sofazinho, cara. Modelei o sofá e tal. E se fosse uma poltrona? Será que eu poderia só deletar isso daqui? Pô, mas a poltrona é mais apertadinha, pega umas referências e vai medindo. Então, eu acho que vocês entenderam o ponto, beleza? O ponto vamos recapitular. Desconstrói, entenda as partes da forma. Reconstrua, copiando mesmo, fazendo, seguindo as suas referências, etc, etc. Depois de reconstruído, dorme bem, você poder descansar e tal, todo mundo merece. Acorda no outro dia, tenta refazer, tenta reinventar, tenta reentender, tenta entender por que aquilo está assim, onde que a costura desse braço do sofá começa, onde ela termina, onde a máquina passa para fazer essa costurinha. Tenta mentalizar isso daqui para poder entender essa forma com mais eficiência. Recria o sofá, faz ele com 3 assentos, faz ele com shape em L, tenta ir reinventando, como você faria? Critica os teus resultados, por exemplo, inventa um shape em L e depois compara esse shape em L com um sofá de verdade shape em L, para você ver como é que vai ficar e tal. E aí, finalmente, né, depois de criticado assim, repita, repita e repita. Tá? Eu vou mostrar um exemplo para vocês que é um exemplo que eu admiro muito. Tá aqui no ArtStation, 3DR. Esse cara aqui é um dos artistas 3D que mais vem se destacando no uso do Blender para visualizações arquitetônicas recentemente. O nome dele é Luan. E se vocês vierem aqui no ArtStation dele, você vai ver que, ainda bem, que é ótimo para mostrar um exemplo, que 5 anos atrás, esse era o nível de trabalho dele. Um pouco de ruído, uma direção de luz assim meio meh, mas era um trabalho que já tinha potencial, né? Então o Luan já mostrava bastante potencial mesmo nessa época aqui. 5 anos atrás, eu posso até mostrar para vocês aqui, ó, vou tirar até a minha... Vocês podem ver aqui embaixo, isso aqui é um trabalho de 5 anos atrás. Então o Luan, 2 anos depois, já estava conseguindo fazer isso daqui. Por quê? Porque ele já estava desconstruindo, ele já estava entendendo. O segredo para chegar nesse resultado aqui é só
compreensão. Ele já estava compreendendo coisas como comportamento da luz, ele já estava entendendo coisas como comportamento do vidro, dos materiais e tal. Então, tipo, o cara, a experiência dele estava fazendo com que cada vez mais essas informações entrassem no cérebro dele e fizesse ele ter esse resultado fantástico aqui. E hoje o Luan é um profissional muito, muito, muito bom. Então, se a gente vê aqui no portfólio dele, você vê que as primeiras cenas de exteriores dele eram cenas assim, que eram boas, mas nem tanto, né? Tipo, eram cenas assim que chamavam atenção e tal, mas faltava aquele tempero. Aí o cara treinou um monte de cena externa até que, bom, estourou. Cenas incríveis, tudo bem feitão, ó, tudo lindão e tal, focado nos detalhes, grama impecável, telhadinho, materiais, motion blur, os carros, tudo bonitinho. Por quê? Porque o cara, ao longo de 5 fucking anos, foi fazendo esse processo inconscientemente, que é o processo que eu tô falando para vocês, que é o processo de entender a forma pelas suas partes, desconstruir, reconstruir dentro do software 3D, dormir, porque todo mundo dorme, reinventar para tentar aprender mais ou menos, fazer uma brincadeirinha e tal, e finalmente memorizar isso, né? Mentalizar isso de uma vez por todas. Então você pode ver que o cara chegou no nível que ele chegou de forma 100% autodidata. Então, se você fala, pô, não tenho grana para adquirir o curso do Augusto, até porque o Luan não é meu aluno, ele é 100% autodidata, tá? Ele é um profissional incrível. Já trabalhamos com ele aqui algumas vezes no estúdio, queremos trabalhar mais com o cara, porque o cara é bom, sim. E inconscientemente ele fez esse método. E inconscientemente você também tem feito esse método. Só que você pode acelerar o seu conhecimento se você fizer dessa maneira. Então, pessoal, a live está chegando ao nosso final. Se vocês tiverem perguntas, esse é o momento. Eu vou estar respondendo as perguntas de todo mundo agora, para a gente poder fazer o encerramento. Como eu falei, é para ser uma live um pouco mais curta, exatamente porque o conteúdo aqui ele é um pouquinho mais resumido, mas vocês já conseguiram ver que se você tiver esse método, ou seja, vou repetir mais uma vez porque eu quero que você memorize. Entende o todo pelas suas partes, ou seja, lista as partes, desconstrói, reconstrói no software 3D, dorme, porque ninguém é de ferro, acorda, reinventa o bagulho. Por exemplo, fez uma pista reta, tenta fazer uma curva, tenta fazer uma encruzilhada. Fez um sofá normal, tenta fazer um sofá em L, tenta fazer um sofá de múltiplos lugares, reinventa. Se critica, compara com o que existe, vê o que acertou, o que errou, e repete, 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 repete. Fazendo isso, você vai ter muito mais resultado, tá? Do que você teria só treinando na doida, olhando o WhatsApp, zoando nos grupos enquanto modela e essas coisas. Opa, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Se você chegou até aqui, eu gostaria de te convidar a clicar no link que está na descrição, onde você vai conhecer o meu curso de Blender para arquitetura, onde eu vou te ensinar a utilizar o Blender para criar modelagens arquitetônicas profissionais e animações, tá? Então, se você está curioso para saber como fazer um trabalho profissional de renderização dentro do Blender, clica no link da descrição para você saber. Mas saiba que o curso em breve vai sofrer uma grande atualização e ele vai ficar um bom tempo fora do ar, tá? Então, corre lá e adquire o curso antes que ele saia do ar, beleza? Então, caso ele já tenha saído do ar, bom, entra na lista de espera que você vai ser avisado quando ele estiver disponível de novo, beleza? Mas corre lá para não perder essa oportunidade, tá? Forte abraço para você e até mais.